Vamos voltar para o momento da oração. Você está neste lugar. Tem uma música, me lembrando a música do J. Neto, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, né? Então, se o Lucas desse unir ali, talvez eu até cantasse, mas vou deixar. Essa seria Vamos deixar para depois. Mas é uma verdade, né? O Senhor está em todo lugar e precisamos que Ele esteja no meio de nós. O Espírito de Deus nos ensine e ministre aos nossos corações. Vamos passar ao nosso prelúdio e assim iniciamos o culto desta noite, dando glória a Deus. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Vamos orar, nossa irmã Aninha vai nos conduzir na primeira oração. Lembramos o que aprendemos pela manhã, quando oramos olhando para cima. Essa oração tem um sentido de adoração. Reconhecemos a grandeza do nosso Deus e a nossa pequenez, o quanto nós somos pequenos diante desse Deus grandioso. Vamos falar com Deus, pedindo que Ele ministre aos nossos corações, que nós possamos sentir a presença do Senhor nesta noite, ainda que uma noite fria, mas o calor do Espírito Santo aquecerá os nossos corações. Amém. Falemos com Deus. Nós coloquemos em pé. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua presença, te louvando, te engrandecendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse nosso amor, não sei o que seria de nós, meu Pai. Só o Senhor mesmo pode cuidar de cada detalhe, de cada vida aqui, meu Pai, de cada um de nós, meu Pai. Só tenho que te agradecer. Seja sol, seja frio, seja o que for, meu Pai. A gente está aqui para te louvar e te agradecer, porque o Senhor é nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, meu Pai. Porque, Senhor, a gente tem que caminhar sempre com o Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Só tenho que te agradecer. Te agradeço também pela ajuda da minha mãe hoje, meu Pai. Que o Senhor permitiu que ela completasse mais uma vez, meu Pai. Devido às turbulências que ela passou na vida dela, meu Pai. Uma doença, enferma, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, está aí sempre presente na minha família. Por mais que nós não merecemos, mas o Senhor está ali sempre ali, meu Pai, na minha família, curando, tirando todas as doenças, todos os enfermos e todas as coisas ruins, meu Pai. Ali, meu Pai. Muito obrigado, só tenho só te agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por mais esse ano de vida que o Senhor permitiu que ela completasse, meu Pai. E que o Senhor abençoe aqui, meu Pai, cada um aqui, meu Pai, da nossa igreja, meu Pai, abençoe
si e que o Senhor, meu Pai, abençoe. E aqueles, meu Pai, que não pôde vir, aqueles que estão lá, que o Senhor esteja, meu Pai, com cada um de nós, abençoando e curando aqueles que estão enfermos também. Que o Senhor, meu Pai, abençoe. Muito obrigada, meu Pai. E sem o Senhor, a gente não somos nada, meu Pai. Não somos nada mesmo. A gente precisa muito do Senhor mesmo. Porque sem o Senhor, não sei o que seria das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Só tem só te agradecer. E essa palavra que o pastor vai dar agora, meu Pai, que ele transforme nos nossos corações, que a gente pratique, meu Pai, dela, para aqueles, meu Pai, que necessitam da tua palavra, de um consolo, de tudo, meu Pai, que seja o Senhor. Muito obrigada. É isso, meu Pai, que eu te peço e te agradeço também. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados seus filhos. Amém. Somos gratos ao Senhor porque recebemos a correção de um pai. Amém. Hoje nós conversávamos com uma tia Vanessa que está muito triste com uma situação com o filho dela. Lembrávamos daquele texto de Hebreus 12 que fala que o Senhor corrige quem ama. Nosso Deus é o Deus que conhece o fim desde o começo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e fim. Nada foge do comando do nosso Deus. Ele tem a história em suas mãos. E nós podemos só nos surpreender com o Senhor. Nós nos surpreendemos com o nosso Deus. Ele não é surpreendido por nós. Então que nós possamos viver em novidade de vida, para que Ele acrescente a nós cada vez mais dele, para que nós cresçamos em santidade, cresçamos no conhecimento, como também foi falado hoje na pregação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém?
saber que temos aquele em que a gente pode se apoiar, nos guardar, cuidar de nós. Às vezes nós podemos andar até inseguros, irmãos, mas nós temos que lembrar quem está conosco. É o Deus vivo e verdadeiro, o melhor amigo. Melhor do que aquele amigo de infância em que você conta tudo. Melhor do que até o seu esposo, sua esposa que dorme ao seu lado, que você confidencia tudo. Melhor do que tudo isso está o nosso Deus, que conhece no mais íntimo do nosso ser. Esse é um amigo fiel. Esse nunca vai falhar conosco. E nós podemos depositar nossa confiança nele. Amém? Amém. Depositar todo o nosso amor, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança perante o nosso Deus, sabendo de quem cuida de nós. Nós devemos demonstrar esse amor para o nosso Deus, porque o amor dele tem sido demonstrado já há muito tempo. E uma grande demonstração do amor dele foi Cristo quando veio para nos salvar. E que possamos retribuir pelo menos um pouco. Acho que a gente nunca vai conseguir retribuir esse amor tão grande, mas que nesse momento o seu amor, o meu amor pelo Senhor, venha ser manifestado aqui em nosso meio. Amém. Senhor.
Ó Senhor, grande Deus, querido amado Pai, vemos aqui, meu Pai, estar primeiramente te agradecendo, meu Pai, pelas providências, meu Pai, por todas as bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem, assim, derramado em nossas vidas, na questão financeira, meu Pai. Aqui foram depositados, meu Pai, em forma de dízimos, em forma de ofertas, meu Pai, com amor no coração, esses valores, meu Pai. Que o Senhor possa estar, meu Pai, consagrando esses valores, meu Pai, abençoando, meu Pai, possa estar, meu Pai, orientando, meu Pai, as pessoas como lidar com os mesmos, e que através desses valores, meu Pai, nós possamos fazer que a sua obra, meu Pai, possa crescer, progredir e frutificar, meu Pai, cada vez mais. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Nossa irmã Eliane vai nos conduzir agora na leitura do Salmo 71. Nós vamos ler até o versículo 18. Passamos então a leitura. Salmo 71, de 1 a 18. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salve-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. Não me rejeiteis na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me respeitam a alma consumam inimigos. Dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não aproveite de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-me de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu nome. Siga-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canhas, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Amém. Ajoelhe-se, se você puder. Falemos com Deus silenciosamente, confessando os nossos pecados. Depois seremos conduzidos à oração ao vivo pela nossa irmã Sônia. Falemos com o Senhor.
presença, certos, ó Deus, do teu perdão. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento, porque o Senhor, ó Deus, nos permite chegarmos a Ti diante do Senhor, e mesmo sendo pecadores, o Senhor olha para nós através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos limpa, que nos lava, que nos redime, ó Deus, dos nossos pecados, e nós te damos graças por isso, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós temos no Senhor, ó Deus, um juiz, um advogado, ó Deus, que peleja por nós, que nos limpa e nos lava, Senhor. Porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que nós não somos merecedores de nada, Senhor. Mas muito obrigada, Pai, pelo teu perdão. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor a nós, ó Deus. Nós te agradecemos porque nós podemos nos achegar a Ti e confessar ao Senhor aquilo, ó Deus, que nos afasta de Ti, aquilo que nos leva, ó Deus, a estar distantes do Senhor, a pecarmos e pedimos, ó Deus, misericórdia sobre nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar fazendo a Tua vontade, a fazer, ó Deus, os Teus desígnios, os Teus planos, ó Deus, porque como nós cantamos aqui, Senhor, a nossa vida é para Te adorar, é para Te servir, é fazer a Tua vontade. Então, ó Deus, nos ajude a não pecarmos mais, ó Deus, estamos no mundo afundado no pecado, ó Deus, mas que isso não venha, Senhor, fazer diferença na nossa vida, que nós, ó Deus, possamos, junto com a Tua força, ó Deus, com o Teu sustento, vencer todas as nossas dificuldades, tudo aquilo, ó Deus, que nos leva a afastar de Ti, Senhor. Mas nesse momento, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo perdão, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, para que possamos, ó Deus, sempre buscar fazer a Tua vontade, realizar o Teu querer e em tudo glorificar o Teu nome. Muito obrigada por tudo, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Ainda em gratidão ao Senhor, louvemos ao nosso Deus.
conforme escreveu João, capítulo 8, verso 32. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos ainda pedir a Deus que fale aos nossos corações. João 8, 32. Ó Deus maravilhoso Pai, continue a nos ensinar. Aprendemos com os cânticos, aprendemos com a leitura da Tua Palavra, aprendemos, ó Deus, com a exposição da mesma, e precisamos que o Senhor aplique aos nossos corações todo o ensino aqui ministrado. Senhor Deus, fala com cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Tu tens palavras de vida eterna. Aceita nossa oração em nome de Jesus. Amém. Creio que todos sabem de cor João 8, 32. E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Pare um instante. Pense nesse verso pequeno, mas o que traz essa palavra ao nosso coração é algo gigantesco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem sido comum perguntar o que tem havido com a igreja. E hoje, através do WhatsApp, observava um vídeo que mostrava o reverendo Hernandes falando sobre a igreja, considerando a Europa lugar de avivamento, a Inglaterra foi o berço do avivamento, a Escócia, outro lugar onde a palavra cresceu muito, mas que, para nossa tristeza, existem templos transformados em bares. A frequência aos templos baixíssima. E nós paramos e perguntamos: a verdade liberta, mas onde estão os libertos? Queridos, é importante nós pensarmos sobre a caminhada cristã e o que nós estamos fazendo nessa caminhada cristã. A geração vindoura refletirá aquilo que essa geração está fazendo. As nossas crianças, elas estão crescendo. Que crentes serão amanhã? São questões importantes. Vamos voltar ao versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus pronunciou, essas palavras, e na continuidade do texto você tem Jesus, no versículo 31, disse, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecador. Todo que comete pecado é escravo do pecado. A conversa é entre Jesus e judeus convertidos.
judeus que creram nele, mas que ainda estavam presos às ideias passadas. Nós somos descendência de Abraão. E como somos escravos, o entendimento sobre o modo como o pecado escraviza não havia chegado. E nós estamos aqui, lembrando igrejas fortes do passado, que hoje algumas nem existem. O que houve? Eu encontrei em um livro esta frase: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, aí você tem duas questões. Você conhece a Deus? Você está fazendo Deus conhecido? E a palavra que nós lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecemos a verdade? Nós podemos cair da graça? Parece que não. Nosso ensino vai na direção de que isso não é possível. Mas nós vemos multidões que vão se desfazendo à medida que o tempo passa, porque aquela vontade de caminhar com a palavra vai diminuindo. Então, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Parece-me que há quem queira levar pessoas a conhecerem um Deus que ele mesmo não conhece. Eu estou orando, pedindo a Deus que eu esteja pronunciando essa palavra a pessoas que verdadeiramente conhecem Deus. Porque senão vamos repetir, aquilo que nós ouvimos falar do tempo passado, quando as igrejas fortes acabaram enfraquecidas. Penso que muitas das pessoas que ali estavam envolvidas com o coral, envolvidas com a pregação, envolvidas com o trabalho e a dinâmica da igreja, na verdade, não conheceram o Senhor. Isso é para nós pararmos, refletirmos e pensarmos e quão preciosa é essa caminhada com Cristo. Mas para que ela tenha sentido, necessariamente nós precisamos ter conhecido o Senhor. Isso não é perda de tempo. Como disse, estão levando pessoas a conhecer Jesus, quando na verdade quem está levando ainda não conheceu. Nós vemos pessoas envolvidas com o cristianismo sem que chegue a ter uma experiência real com Deus. Meus queridos, eu estou gostando muito de refletir sobre esse livro de John Stott, quando chama a nossa atenção para caminhar firmado na fé. E nós temos pensado sobre a palavra, sobre a oração. Nós estamos vendo a necessidade de nós buscarmos verdadeiramente o Senhor. A nossa vida tem que ser resolvida aos pés de Cristo. Toda a nossa atitude deve ser resposta de oração. É preciso que nós experimentemos Deus verdadeiramente. Chegar ao cristianismo, ótimo. Eu já cheguei a dizer que não me importava com o que motivava a pessoa a vir à igreja,
O importante é que ela aqui estivesse para ouvir a mensagem do Senhor. Eu ainda digo isso, mas hoje nós estamos oferecendo uma base para que as pessoas sejam confrontadas verdadeiramente e cheguem à conclusão: eu quero isso para a minha vida ou não quero. Então não adianta estar só envolvido com o cristianismo, é preciso chegar a essa experiência com Deus. Quem ainda não aprendeu, não vai poder ensinar. Repetir o que tem sido dito. A Bíblia diz que Jesus salva. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, depois de ter morrido na cruz por causa dos nossos pecados. Ok, está na Bíblia, todo mundo pode decorar isso e dizer isso aí para o mundo inteiro. Mas eu digo, qual é o sentido disso para a vida daquele que está anunciando? Se ele não tem essa mensagem, com um sentido para a sua vida, falar disso vai ser só repetir o que está sendo dito. Então quem ainda não aprendeu não pode ensinar, mas esse aprender é aprender dentro de uma experiência espiritual, onde você está convencido de que aquilo realmente é a verdade e que as pessoas precisam ouvir aquela mensagem antes de morrer, porque se morrer depois que ouviu e se não aceitou, o problema não é nosso. Então nós temos essa responsabilidade. Eu entrei num relacionamento com Deus e agora eu preciso anunciar essa mensagem. Por onde nós vamos, a palavra deve ser comunicada. Então aprenda e ensina numa experiência com o Senhor. Jesus dizia: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas Israel continuava preso às suas tradições. Como nós observamos aqui, o verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E a resposta dos homens foi: somos descendência de Abraão. Na cabeça estava aquilo que fora ensinado, supostamente baseado na palavra, mas em que, na verdade, estava muito distante do que a palavra dizia. Então, o povo de Israel é chamado a pensar a respeito da verdade que liberta, mas Israel estava preso às suas tradições, estava preso às suas ideias aprendidas na religiosidade desenvolvida. Esse povo ele estava subjugado por Roma. O curioso é que esperava Israel um libertador. O libertador havia chegado, mas faltavam olhos espirituais para perceber isso. Tem muito crente procurando o que ele já recebeu. Ele está fazendo um esforço tremendo para conseguir o que já chegou. Era o que estava ocorrendo com o povo de Israel. O Messias prometido havia chegado. E agora Israel estava cego. Não via o Messias prometido. Ele não via o Cristo do Senhor que chegara. Para o povo de Israel, era suficiente o quê? Ser filho de Abraão. E as promessas do Antigo Testamento relacionadas com o Messias não tinham sentido na relação com Jesus, porque continuava esperando um libertador
quem sabe, nos moldes de Davi, que foi o grande guerreiro de Israel. Então a coisa estava complicada. Havia desprezo em relação a Jesus, que era e continua sendo a verdade, e os ensinos divinos também estavam desprezados. É preciso que nós, como igreja discipuladora, tá? Igreja que tem relação com a verdade que liberta, essa igreja, ela precisa estar focada na direção certa, porque senão faremos como fizeram os israelitas. Não conseguia perceber o que estava perto, buscava o que estava longe. Estavam prejudicados pela religiosidade desenvolvida e o que aprenderam como sendo da palavra. O que é que nós estamos realmente aprendendo com a palavra do Senhor? Somente aquilo que está sendo pregado no púlpito? A ideia do autoalimentar-se é muito importante, porque você não pode depender de um sermão de 30 minutos, né, que você ouve no domingo. Se você vem 2 vezes à igreja, você tem 2 sermões. Mas você não pode, né, estar limitado a isso. Você precisa ter o seu tempo com Deus, onde você vai ler a palavra, onde você vai falar com Deus, onde você vai gastar um tempo para experimentar, né, na presença de Deus, crescimento espiritual. Então é importante que cada crente tenha essa preocupação. Lembrando sempre que nós somos uma igreja discipuladora, né, e que temos uma verdade que liberta. Mas para anunciarmos essa verdade que liberta, necessário é que estejamos livres. E aí eu paro e pergunto: nós estamos livres? A ideia de conhecer a Deus é muito importante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sim. Nós fomos lembrados o tempo que o povo de Israel esteve longe, né, presos, cativos, né, os israelitas afastados da sua cultura. Nos lembramos do esforço de Daniel, né, para conservar, né, as tradições, os costumes. A luta foi grande, mas com o passar do tempo a coisa foi se complicando. E a geração que vai se formar no cativeiro realmente estavam muito distantes da palavra do Senhor. Eles precisavam da verdade. Mas para ter a verdade precisava conhecer o Senhor. Mas houve um relaxamento. E parece que o mesmo está acontecendo com a igreja. Precisamos acordá-la. Nossos filhos deverão continuar o trabalho que nós estamos realizando hoje. Nossos netos, no meu caso, são só netas, né? Deverão continuar o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, a menos que Jesus venha logo, né? E isso não será mais preciso. Mas nós devemos pensar que o tempo da volta do Senhor está definido no Pai, e que nem o próprio Jesus naquela época podia dizer sobre isso. Então nós devemos simplesmente cumprir o ID do Senhor, anunciando o que Ele ensinou. É importante então lembrar, tá? A ideia, né, de conhecer a Deus é muito importante. Quem conhece o Senhor experimenta um resultado incrível na sua vida.
Se você conhece um crente que continua a mesma pessoa de antes, tem alguma coisa errada. Não dá para ter conhecido o Senhor e continuar o mesmo. Isso é impossível. Conhecer a Deus e continuar a mesma pessoa é impossível, porque Jesus disse que era necessário nascer de novo. Ora, se você nasce de novo, significa que o velho homem morreu. Então, quem conhece a Cristo, necessariamente, vai ser uma pessoa diferente, vai experimentar algo incrível na sua vida. Olha, quem conhece a Cristo não está preso à idolatria. Existe na sua vida um único Deus vivo e verdadeiro. Ele não se volta para outro Deus. Ele não confia no dinheiro. Ele não confia em pessoas. Ele não confia em mais nada, porque ele tem o Deus que pode usar todo recurso deste mundo para atender a sua vida. Então não há necessidade dele criar um Deus, se relacionar com esse Deus, porque ele tem um único Deus vivo e verdadeiro. Acho muito interessante essa ideia quando nos leva a pensar que existe na verdade um só Deus. O que vem depois é puro ídolo. Porque existe um único Deus. Então você tem a experiência com Deus, você conhece o Senhor, não há mais na sua vida idolatria. Não há mais na sua vida superstições. Não, porque eu tenho que amarrar por aqui, porque se eu não amarrar desse jeito, não, eu tenho que botar uma roupa azul, porque a roupa azul vai fazer que eu dê meu show tranquilo, sem problema. Eu tenho que usar o branco no dia primeiro, porque se eu não vestir o branco, peraí, isso não faz parte da vida do crente. Nem a idolatria, nem a superstição, nem as superstições, nem tampouco as crendices absurdas e ridículas. Amarra uma fita na tua mão, quando essa fita arrebentar, aí o seu problema já vai estar resolvido. Que coisa ridícula! A fita está imunda, está apodrecendo, já está nojenta no braço, a pessoa está ali porque não pode tirar aquele. Então você tem crendices absurdas, coisas incríveis. Você para e fica pensando, como a pessoa pode acreditar nisso? Como ela pode se orientar por essa coisa? Eu, quando era criança, não me esqueço disso. Eu não sei onde mamãe ouviu. Eu fui para a igreja perto dos 12, entre 12 e 13 anos. A minha profissão de fé eu tinha 15 anos, Mamãe aprendeu que se colocasse um pãozinho dentro da lata de mantimento, não faltaria mantimento. Eu tive bronquite. Volta e meia a mamãe vinha com uma novidade. Mário, fica aqui. Aí vem com um prego lá. Aí eu, mãe, isso é por causa do bronquite? Criança. Uma vez a gente era muito pobre. Mamãe pega um mamão e quer que eu coma aquele mamão e o que sobrasse deixasse ali. Então, uma coisa errada. Esse mamão tinha que ser dividido com a turma toda. Me deu um mamão sozinho, então uma. Mamãe, isso é por causa do bronquite. Mamãe, poxa, nada funciona com você. Não adianta. E o que é pior, irmãos? A fé evangélica também vai pelo mesmo caminho. Tem água que resolve, tem fita que resolve, tem rosa que resolve, tem isso que resolve, tem aquilo que resolve. Isso é superstição. Isso é crendice. Querido, a questão é que essa
tragédia espiritual que envolve idolatria, superstição, crendice, essa tragédia espiritual tem um desdobramento terrível. Você tem pessoa gananciosa, tá? Na hora que ela tem que receber, né, um recurso, para ela tem que ser o máximo. Mas na hora que ela tem que pagar, aí tem que ser o mínimo. Parece que só essa pessoa sabe mexer com dinheiro. Se der para o outro, vai desperdiçar, vai gastar mal. Então, isso é ganância. E a ganância é um saco que não enche. Você vê um pensamento de que aquele que ganhar bom salário não se corrompe. Eu fico pensando nos senadores, nossos deputados, deve ganhar muito pouco, né? Deve ganhar um salário mínimo para desenvolver esse trabalho, então por isso é que se corrompe. Então, parece que essa ideia não se aplica, né, a essa coisa. Então você tem esse desdobramento, tá? Toda essa coisa que vem a ser considerada agora está relacionada com a questão espiritual. A pessoa está envolvida, né, com a idolatria, ela está envolvida com as superstições, ela está envolvida, né, com toda essa coisa distante do Senhor e que na verdade ofende Deus. A idolatria é um pecado que ofende frontalmente o Senhor, e isso vai trazer um desdobramento onde a pessoa ela vai viver gananciosamente, ela vai ser desonesta, Então você tem muitas e muitas situações onde fica muito clara a desonestidade, né? Eu já vi situações assim impressionantes, né? A cobrança por um determinado serviço, né? Onde o preço está absurdo. Então você vai num lugar, né? Você tem um orçamento, quando você vai em outro, às vezes a metade do preço, isso é desonestidade. Então, além da ganância, a desonestidade, você tem a imoralidade. Então, a tragédia espiritual faz que as pessoas não respeitem limites e passem a desenvolver uma vida de imoralidade, né, se envolvendo com coisas terríveis, né? Nós ouvimos muito sobre pessoas que estão envolvidas com pornografia, nós ouvimos, né, sobre pedofilia, nós ouvimos, né, sobre outras situações envolvidas, relacionadas, né, com a questão sexual, onde, né, não há limite para as práticas, e nós então percebemos que toda essa coisa está relacionada com o estado espiritual caótico, onde você tem a idolatria, as crendices e assim por diante. As superstições, toda essa coisa reflete, né, na sociedade de alguma maneira. Queridos, ligados ao Senhor, ninguém poderá detê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está ligado ao Senhor, ninguém poderá detê-lo. Tem uma canção em que a cantora diz assim, inclusive essa música, a Aninha gosta dessa música, a música diz assim: a última palavra não vem do médico, nem do advogado, vem de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que vem do Senhor, não somente o Senhor, mas tudo que Ele ensina é verdadeiro. Então você tem a libertação do medo, né? Você tem a libertação do pecado, você tem a libertação, né, daquelas ideias que orientavam a sua vida, mas que agora não orientam mais. O pecado escraviza, prende, amarra, mas o Senhor vem
e liberta. Você está livre. Então, a última palavra é do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos reprovações? Quantas vezes nós ouvimos palavras de desânimo? Quantas vezes nós ouvimos coisas que nos colocam para baixo? Mas lembre-se, a última palavra é do Senhor. Se as circunstâncias estão apontando numa direção que parece caos, olhe para o céu. Consulte o Senhor. Porque você está livre para ter uma visão correta. E a visão correta só vem do Senhor. Não atropelemos, na nossa caminhada os assuntos. Estejamos todos diante do nosso Deus que nos libertou, para vermos a direção que Ele quer nos dar. Querido, quando dizemos que a última palavra vem do Senhor, assim o liberto segue o quê? Adorando e glorificando o nome do nosso Deus livremente. Então você está livre para adorar a Deus. Eu já disse recentemente, volto ao assunto que eu acho muito legal, aquela passagem quando Êxodo fala do povo de Israel, a libertação operada por Moisés. Então Deus liberta o seu povo para ser adorado. Você foi liberto dos pecados para estar adorando, envolvido com esse Deus, glorificando o nome dele. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós estamos libertos para isso. Meus queridos, o importante nisso tudo é que quando você realmente vive desta forma, envolvido com esse Deus, procurando glorificar o nome dele, procurando adorá-lo, procurando fazer a vontade dele, você é tomado por uma paz. Você é conduzido de maneira muito diferente daqueles que estão buscando resolver os seus problemas a partir da sua própria pessoa, a partir dos próprios recursos, confiando na coisa material. Não, você tem um Deus que cuida da sua vida, da sua família. Então esteja nessa direção. Então nós somos a igreja do Senhor e assim devemos viver. Finalizando aqui, queridos, observe que a igreja é discipuladora e está empenhada na libertação das pessoas. Volta um pouco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dá para sair com esse versículo no coração? E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Um dia, alguém falou comigo a respeito de Jesus. Eu recebi essa mensagem. Eu fui liberto. O valor dessa libertação é assim, tremendo. Agora, olhando para o meu filho, olhando para o meu irmão, olhando para o meu primo, olhando para as pessoas que estão ligadas a mim, anunciamos aquele que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Vamos ensinar Jesus. Vamos aprender Jesus. Vamos nos envolver mais e mais com o Senhor. Porque a igreja está aqui, no bairro do Anil, para falar da libertação. Para ensinar sobre a libertação. Para fazer que as pessoas entendam que existe um Deus que liberta objetivamente. E assim nós teremos uma sociedade melhor. Nós teremos pessoas sendo aperfeiçoadas na presença de Deus. Cada crente sabe o que significa estar liberto. Eu sei. E eu tenho dito, quão maravilhoso foi para mim conhecer o Evangelho. Então, essa libertação é algo tremendo. Sendo preciso, querido, olha só. Finalizando, tá? Eu disse que porque pessoas não conhecem o libertador,
estão presas à idolatria, às superstições, às crendices. Então nós conhecemos o valor dessa libertação. E para que as pessoas sejam alcançadas, se preciso for, renuncie. Sabe quando você é humilde? É quando você considera o outro superior a você. É quando você considera igual, não. Isso o pecador aí que não conhece Jesus também faz assim. Então você é humilde quando você considera o outro superior a você. Então se a pessoa ainda não recebeu a palavra, seja servo dessa pessoa. E você é servo quando você está anunciando a palavra que Jesus determinou. Você tem a grande comissão, onde o Senhor ordena. E você está a serviço do Senhor. Então você se coloca na posição de servo e vai fazer o serviço que cabe a você. Então, é necessário renunciar? Renunciar. Porque o outro é mais importante. É preciso doar? Vamos doar. Né? Então nós estamos envolvidos numa obra que exige doações. É doação do seu tempo, é doação do seu recurso, é doação, no outro sentido, 2. Então nós temos aí, pessoas que precisam conhecer a palavra do Senhor, precisam aprender sobre Jesus. E nós estamos então, pensando em renúncia, em doação e até passar por sacrifício, se preciso for. Quantas vezes atrasamos a nossa refeição? Quantas vezes vamos dormir mais tarde ou precisamos levantar mais cedo? Não importa. É necessário algum sacrifício para que o outro conheça essa verdade que liberta? Caminhamos. Porque é assim que o Senhor vai ser glorificado. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Estamos libertos para a glória do Senhor. E vamos prosseguir, queridos, anunciando essa libertação. O povo de Israel não entendeu. E nós observamos. Ser filho de Abraão, ou ser descendência de Abraão, era muito importante. Chegou a ser mais importante do que receber Jesus como sendo a verdade. Mas nós recebemos. Louvado seja Deus. O Senhor nos ajude nessa caminhada para que outros venham a conhecer a verdade e assim estejam libertos. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Reverendo César fará a oração final com a bênção apostólica. Seguiremos com o pós-lúdio. E enquanto oramos, vamos continuar pensando na palavra que chegou ao nosso coração. Amém. O Senhor nos ajude sempre. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e opera, ó Deus, poderosamente no nosso coração. Pedimos a Ti, ó Deus, que nós possamos permanecer na Tua palavra e experimentar, ó Deus querido, todos os dias, essa liberdade, ó Deus querido, que o Senhor nos deu. Todos os dias, ó Deus querido, acordarmos e experimentarmos essa liberdade quando permanecemos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor querido, a passar essa liberdade adiante. Nos ajuda a ensinar essa liberdade a outras pessoas que ainda continuam presas, ó Deus querido, a tantas coisas. Por favor, Senhor querido, ajuda, ó Deus, o Teu povo, ó Deus querido, a internalizar essa palavra, ó Deus, realmente experimentando essa verdade, ó Deus querido, experimentando, ó Deus, todos os dias essa libertação que o Senhor nos dá. E a proclamar essa verdade, essa libertação, ó Deus, na qual vivemos, a qual experimentamos todos os dias. Obrigado, ó Deus querido, pela vida do Teu povo, pela vida do reverendo Mário. Obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias, ó Deus querido, aqui presentes.
Obrigado, ó Deus querido, por aqueles que nos assistem pelo Facebook. Ó Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, e pedimos a Ti que o Senhor seja conosco nesta semana e que nós possamos não só experimentar essa liberdade e viver nessa verdade, mas proclamar essa verdade, passar adiante, ó Deus querido, essa liberdade com a qual o Senhor nos libertou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, povo de Deus, povo verdadeiramente livre, que o Senhor nos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.